No vídeo de hoje eu vou compartilhar contigo algumas reflexões com o objetivo para que a gente possa gerar uma comunicação mais atrativa para a promoção de eventos de conhecimento na área do desenvolvimento humano. Em vídeos anteriores eu compartilhei que no início do meu projeto eu fiz uma pesquisa com o meu público-alvo. E nessa pesquisa, onde eu entrevistei, fiz algumas perguntas, alguns questionamentos para profissionais de treinamentos e também para promotores de eventos, nessa pesquisa nós identificamos que um dos maiores problemas, os maiores desafios dos profissionais de treinamentos que colocam os seus conhecimentos em formato de eventos no mercado aberto, isso eu me refiro a cursos, palestras, workshops, o maior desafio deles é conseguir atingir o público certo, conseguir atrair um volume bacana de participantes para os seus eventos. Eles têm essa dificuldade e têm essa dificuldade também de abrir algumas novas regiões. Determinados profissionais já atuam com uma agenda mais consistente numa determinada região ou cidade, mas tem o desafio, tem a dificuldade de conseguirem levar os seus eventos de conhecimento para outros lugares. E esse foi um dos maiores desafios também comigo pela minha empresa. Eu tenho uma empresa, a Expertise Transformação Comportamental. É uma empresa promotora de eventos, onde a gente já atua no mercado de eventos, na promoção de cursos, palestras, workshops, há mais de 6 anos. E por muito tempo, esse também foi o meu maior desafio, a minha maior dificuldade. Eu sempre fiz eventos, promovi eventos numa determinada região e com o passar do tempo fiz algumas tentativas de levar os meus treinamentos para outras cidades, outros estados. Alguns eu consegui, outros eu não consegui, tive que cancelar. E nos últimos anos, através do potencial que a internet está nos dando, a internet é uma grande possibilidade. E depois de muitas práticas, muitas tentativas de erros e acertos, eu finalmente, desde 2019, eu consegui ter um resultado mais efetivo na realização, na promoção de eventos em outros lugares, em outros estados. E uma das coisas que eu identifiquei que eu ofertava muito o meu negócio, a minha presença digital na internet, era muito de fazer a criação da página da apresentação de um evento, então eu utilizava a estratégia de colocar o evento no meu site, a estratégia de colocar o evento dentro da Simpla, que é a gestora, uma ferramenta de gestão de eventos. Eu usava também a ferramenta do Facebook, porém eu ficava muito restrita ao meu local, na realização dos eventos, devido ao meu mailing ser muito local, ser de determinada região, que era a região sul, em Porto Alegre. Então eu já tinha um negócio consolidado, uma presença digital muito forte na internet, porém a minha lista de interesse, de pessoas que entravam em contato comigo, das pessoas que participavam dos meus eventos, era muito restrito ao local. E eu cometia um grande erro, e esse erro era apenas ofertar o evento. Eu apresentava o evento e utilizava da estratégia do marketing de esperança. Coloco o evento nas páginas e espera para atrair as pessoas. As minhas estratégias de divulgação eram muito restritas à divulgação através do e-mail marketing, através do contato que eu fazia por telefone, por mensagens com algumas empresas, com alguns clientes participantes assíduos. E até 2018 eu já utilizava essas estratégias de utilizar as redes sociais para uma maior divulgação. Então eu fazia alguns posts de ofertas no meu LinkedIn, no meu Facebook, Instagram. Até 2018 eu usava, mas não tinha tanta consistência nos posts, não dava muita bola para o Instagram. Mas enfim, aquela época, até 2018, eu vejo que a gente fazia um post e aquele post ele alcançava as pessoas, os nossos seguidores, as nossas redes. E de um tempo para cá, desde 2019, começou a ficar cada vez mais limitado a divulgação, o alcance através das redes sociais. E tudo isso por uma simples questão onde os donos dessas redes sociais, eles realmente disponibilizaram essas ferramentas para que a gente pudesse alavancar os nossos negócios, divulgar os nossos produtos e serviços de uma maneira muito prática, muito fácil, onde todo mundo foi na onda de começar a divulgar.
E de um tempo para cá, cada vez mais eles começaram a restringir essas publicações, fazendo e criando essa necessidade onde a gente precisa de fato fazer um investimento, colocar dinheiro, dar dinheiro para eles, para que realmente o nosso post, a nossa divulgação chegue, alcance o maior número de pessoas, inclusive até para todos os nossos seguidores. Hoje você faz um post, você percebe que a maioria das pessoas que te seguem, ou que são seus amigos no Facebook, ele não alcança mais, alcança um número muito pequeno, muito limitado de pessoas da sua rede. E não há nada de errado com isso, tá tudo certo. São empresas, são plataformas que também têm funcionários, têm um objetivo de ganho financeiro, têm um objetivo de crescimento. E tem uma grande oportunidade, se você for parar para pensar bem. Antigamente, qualquer divulgação, qualquer anúncio que você desejasse fazer, era muito mais caro, era muito mais difícil você ter acesso às plataformas, aos meios de comunicação, de divulgação. Antigamente, o que se utilizava? Se utilizava da estratégia ou de contratar uma empresa de marketing que fazia uma panfletagem no shopping ou na rua, numa sinaleira, distribuía aquele panfleto, que hoje os nossos panfletos estão virtuais, através dos posts na internet. Tinha a opção também de uma divulgação num canal de televisão, que era caríssimo, se restringia muito às grandes marcas, a negócios realmente com muito potencial de investimento, porque fazer um anúncio num comercial, numa TV, era muito caro, era algo assim exorbitante. E tinha a possibilidade também da gente fazer a divulgação dos nossos negócios no outdoor. Só que era muito caro. Há alguns anos atrás, acredito que uns 4, 3 anos atrás, não mais do que isso, eu fiz um orçamento e era de 8 a 12 mil reais na cidade onde eu queria fazer aquele anúncio, aquela divulgação. Então era algo extremamente caro, era um investimento realmente com uma dificuldade de você até mensurar o retorno daquele investimento. E depois disso tinha o canal das revistas, dos jornais, de publicar uma matéria, um artigo seu e até mesmo um anúncio, que também eram valores bastante expressivos, né, para fazer essa divulgação nesses meios de comunicação. E com as redes sociais, hoje a gente tem a oportunidade de começar com qualquer valor. A gente tem a possibilidade de começar investindo a partir de 50, a partir de 100 reais, já contando uma campanha com um ciclo de 7 dias, que é o ideal, que é o mínimo para você começar a vincular um anúncio. E tem a possibilidade também de você ir investindo aos poucos e conforme esse retorno, essa conversão vai acontecendo, você vai reinvestindo uma parte do seu lucro, uma parte do seu retorno. E a internet se tornou um meio cada vez mais atrativo, onde as pessoas estão com atenção nesse canal. E no meio de tantas informações, de tantos posts que têm o objetivo de chamar a sua atenção, você tem que pensar de uma forma estratégica para se comunicar, para se conectar com o público que você deseja de fato. Então, reflita comigo, por que as pessoas hoje estão com atenção na internet? Tem 3 motivos. O primeiro delas, as pessoas buscam por um lazer, por um momento de entretenimento. O segundo é por se conectar, se comunicar com as pessoas, com negócios, com empresas. E o terceiro, que é o mais importante e é onde é o nosso foco aqui, é que as pessoas utilizam na internet cada vez mais para buscar informação, para buscar um conhecimento de qualquer dúvida, qualquer coisa que ela precise aprender, que ela precise se informar. E essa busca por conhecimento, ela está cada vez mais forte. E agora, com o período de isolamento, de pandemia, isso aumentou cada vez mais. E isso vai gerar uma maior tendência, uma crescente evolução, onde as pessoas estão se experimentando, buscar conhecimento, participar por eventos online. E isso, de fato, vai acabar aumentando ainda mais o número de pessoas que se utilizam do meio da internet para buscarem conhecimento, para se desenvolverem. E com tudo isso que eu estou te trazendo aqui, perceba que a gente está com uma concorrência ainda maior, onde se comunicar através da internet, a gente precisa ser cada vez mais atrativo e principalmente ser estratégico para conseguir de fato se conectar com o público-alvo, com aquelas pessoas, com o perfil das pessoas que a gente deseja atrair. E nessa minha trajetória, nesse meu caminho com o meu negócio, de estar sempre buscando
também um maior volume de participantes, atingir novos públicos, sempre, toda vez que eu buscava um mentor para me ajudar ou fazia algum curso, alguma formação, sempre era orientado, recomendado a produção de conteúdo para atrair pessoas. E eu sempre tive uma enorme dificuldade nessa questão da produção de conteúdo. A gente sabe que produzir conteúdo dá trabalho, mas eu acredito que a minha grande dificuldade nem era por ser trabalhoso, e principalmente porque muitas vezes eu não tinha estratégia. Produzir conteúdo por produzir, às vezes ficava pensando o que eu vou produzir, que tema eu vou produzir, ficava viajando, me sentia meio perdida e acabava não fazendo, não executando a tal recomendada produção de conteúdo. E de um tempo pra cá, depois que eu comecei a refletir e ver a importância de eu definir qual é a minha persona, qual é o meu público-alvo, quais são as dores, quais são as dificuldades, os desafios e os benefícios que o meu conteúdo, que os meus eventos, que os meus treinamentos geram na vida das pessoas, eu consegui ter uma ideia mais ampla de todas as possibilidades, de infinitas possibilidades de produção de conteúdo para o meu negócio. Ainda recentemente, essa semana, eu vi uma postagem, eu até publiquei no meu stories, de uma postagem, uma enquete, onde um profissional, algum especialista estava fazendo alguma recomendação e estava questionando, fazendo uma pesquisa, qual a maior dificuldade das pessoas na produção de conteúdo. E muitas delas falaram que é saber qual o tema para a sua produção de conteúdo, o que produzir, que elas têm essa dificuldade em pensar em qual assunto e ficam perdidas, como eu também ficava. E eu até comentei nessa publicação que depois que você pesquisar, perguntar para o seu público-alvo, entender o seu público-alvo e saber quais são as maiores dores, as principais dores, os principais desafios, isso vai te abrir uma ampla visão de vários assuntos que você deve trazer, que você pode trazer para o seu público. Tem um vídeo anterior meu também, que eu comento e falo sobre esse meu novo projeto que eu comecei em 2020, no início de 2020, onde eu fiz uma pesquisa com o meu público-alvo, que são profissionais de treinamentos que atuam na área de desenvolvimento, perguntando, questionando quais eram as maiores dificuldades, as maiores dores para esse meu público. E essas respostas vieram muitas respostas. Aquilo ali me dá muitas ideias, muitas dicas de quais os conteúdos que eu posso produzir, as possibilidades de conteúdos que eu posso produzir. E me aprofundando e estudando cada vez mais sobre esse assunto, eu quero compartilhar contigo também falando sobre gerar valor nessa produção de conteúdo. Você já sabe o tema, você já sabe os assuntos, você já sabe os problemas que esse conteúdo vai resolver na vida do seu público, da sua audiência. Mas agora eu quero fazer você refletir os tipos de valor, qual é o valor que o seu conteúdo gera de fato. E eu vou te passar 4 possibilidades de valor para você analisar na produção, na sua comunicação do seu conteúdo. A primeira delas é a informação por informação. Pense comigo, o que seria essa informação por informação? Quando você precisa saber qual a temperatura hoje, qual vai ser a previsão do tempo, quanto está o dólar hoje, você vai no Google, coloca essa informação, né, faz essa pergunta para o Google e logo de cara você recebe essa informação. O quanto que o dólar está, qual a temperatura que está no momento. A segunda opção é a análise. O porquê que estava frio e agora esfriou, porque veio uma frente fria do sul, enfim, o porquê que o dólar subiu, ou porquê que o dólar baixou, porquê que está nesse valor. Então tem uma análise de um profissional trazendo a justificativa, o porquê daquela informação. E a terceira delas é a recomendação, onde tem uma recomendação de um especialista após essa análise. Então leve um casaco se você vai sair amanhã cedo de casa porque tá para chegar uma frente fria essa noite, ou então a recomendação seja compre dólar porque o dólar está baixo, vai valer muito e tem uma tendência a subir daqui aos próximos dias, próximos meses. Então tem uma recomendação atrás dessa informação. E a quarta delas, que é a informação que tem mais valor e tem muito mais do que as outras 3 que eu mencionei, é a recomendação vinda de um guru,
de um especialista. É quando a sua audiência, aquelas pessoas que estão consumindo aquele conteúdo, percebem, tem uma percepção de valor de especialista daquela pessoa. Aquela pessoa, ela sabe o que ela está falando, ela gera tendências, ela realmente executa aquilo. Quando ela é vista como uma referência naquela área, então ela é vista como um especialista. Esse tipo de informação, ela gera muito mais valor. Ela tem um potencial de gerar mais valor para as pessoas. Então ela é uma informação com mais valor, mais valorizada. E ela não é uma informação tão disponível no mercado. Não é simplesmente fazer uma pesquisa no Google que essa informação ela está ali com vários especialistas, com vários sites, com vários artigos passando aquela recomendação. Ela tem que ter um certo nível de exclusividade. Então, mesmo que você seja um especialista e passe essa imagem de autoridade, de referência no determinado assunto, é importante também você trazer a produção de conteúdos, as informações no que você posta, pensando sempre em trazer algo que não tem uma grande massa, várias pessoas, vários concorrentes teus trazendo aquela informação, disponibilizando aquela recomendação. Então, se for uma recomendação exclusiva, única, com a sua análise, principalmente com a sua experiência do que deu certo, do que deu errado, essa informação, ela tem um valor, um impacto muito mais forte, muito maior. E pensando aqui em como a gente vai, de forma estratégica, produzir esse conteúdo, não só a produção de conteúdo de estar disponibilizando conteúdos gratuitos para atrair um público, mas sim pensando na forma de se comunicar, tanto na apresentação do seu evento, nas suas páginas de eventos, quanto na sua divulgação, nos seus posts, nas suas campanhas de conversão, é considerar que existem várias pessoas com graus diferentes de percepção, de necessidade daquilo que o seu evento oferece, daquilo que você propõe a resolver, a transformar. E agora, eu tô te trazendo uma reflexão sobre os 3 tipos de clientes. Esses 3 tipos de clientes para qualquer negócio existentes no mercado. O que eu quero te trazer aqui é uma reflexão sobre essas possibilidades de comportamento de tipos de clientes, tanto para que a gente possa fazer uma oferta adequada do nosso evento, quanto que a gente possa ofertar o conteúdo para atrair o cliente certo, para atrair o público ideal. Então aqui vamos supor que seja uma montanha. Fiz um desenho e aqui no alto da montanha tá o CSM, que é o cliente super motivado. O que é o cliente super motivado? É aquele cliente que ele já sabe, ele já tem a consciência de ter aquela necessidade de aprendizado, ele sabe que ele precisa buscar evoluir, melhorar, construir habilidades em determinado assunto, então ele sabe que ele precisa participar de um evento, buscar um conteúdo, buscar uma informação que ajude ele naquilo que ele precisa, naquela necessidade. Então ele tem essa consciência, ele é o cliente super motivado. O que vai acontecer é que a oferta do produto, do evento que chegar até ele, ou aquele conteúdo, ele logo já identificou a sua necessidade que precisa melhorar naquele assunto e ele vai ter uma tendência maior a se inscrever. Geralmente nos nossos negócios e principalmente com a oferta de evento, a gente tem uma tendência a comunicar, a ofertar os eventos para esse público, para o cliente super motivado, que é aquele cliente que realmente não dá trabalho. A gente sabe que o cliente tem interesse no nosso evento, então é só uma questão de reagendar o evento, de incluir ele numa próxima edição. Daqui a pouco ele já identificou que tem um interesse naquele evento, já te perguntou e você faz a oferta, você faz a divulgação do evento e você atrai ele. Ele tá te esperando, então ele vai logo ter a ação de fazer a inscrição no seu evento. Já o cliente CMM, que é o cliente médio motivado, ele sabe que precisa, que tem aquela necessidade, que precisa desenvolver aquela habilidade, que ele precisa daquele conteúdo para sua performance, mas ele posterga.
ele tem outras prioridades na frente e ele acaba empurrando com a barriga. Ah, eu sei que eu preciso desenvolver minha comunicação, já tive um feedback do meu gestor, mas não estou a fim de olhar para isso agora. Eu sei que eu preciso adquirir uma certa habilidade, mas agora eu tenho outras prioridades, não vou dar atenção a isso. Então, por mais que você oferte, que você mostre o seu evento para ele não está no momento de decidir em se inscrever. Ele acaba justificando internamente as justificativas internas dele. Não é agora, vou deixar para mais além, não vou me inscrever, isso não é prioridade para mim. Então ele não tem aquela necessidade que o cliente super motivado está só esperando para encontrar o produto certo, para encontrar o evento, o curso, a formação certa para se desenvolver. E já depois abaixo tem o cliente CNM. O que é o cliente CNM? Ele é o cliente nada motivado. É o cliente que ele não tem nem a consciência de que ele tem aquela necessidade. Se você apresentar uma solução para ele, aquilo vai passar batido para ele não vai ter nenhuma ação, porque ele nem tem a consciência, ele não tem nenhuma motivação para se inscrever no seu evento, para participar da sua formação. E para a gente fazer uma análise dessa montanha, a maioria dos clientes eles estão aqui. A maioria das pessoas elas nem sabem que elas precisam daquilo, elas não têm a consciência da necessidade, ou elas estão médio motivadas, elas sabem, porém elas procrastinam, têm outras prioridades e não dão atenção para aquilo. E já os super motivados, ele é uma quantidade muito menor no mercado. E isso eu estou me referindo para qualquer negócio. Então é bem para a gente analisar quando a gente vai ofertar o nosso evento, e não só quando vai ofertar, mas quando vai preparar a comunicação das páginas do evento, todo o processo de comunicação daquele evento. A gente não pode pensar em comunicar somente para o cliente super motivado, porque o cliente super motivado a quantidade de público a gente vai atingir, de repente a gente pode atingir a primeira turma super satisfeita com atingindo o total de vagas para aquele evento, mas depois vai acabar saturando o público se você não se comunicar, instigando, gerando a necessidade naquelas pessoas, trazendo um conteúdo, uma apresentação do evento de forma a pessoa se dar conta, nossa, realmente eu tenho isso, eu tenho esse problema, eu preciso buscar por essa solução. E então, tanto na oferta do evento, quanto na sua produção de conteúdos, principalmente na produção de conteúdo, a gente não pode se comunicar com esse aqui. A gente tem que buscar primeiro se comunicar com um nada motivado, com aquelas pessoas que não têm nem a consciência de que tem uma solução para um problema que elas ainda não se deram conta que elas têm. Então a produção de conteúdo aqui, seja através de artigos, de posts curtos, com aquele formato mais usual, que é ter uma imagem com um pequeno texto de apresentação falando sobre algo, ou também na produção de conteúdos mais profunda, que é através de vídeos, você tem que se comunicar com o nada motivado. E para se comunicar com o nada motivado, o que é bacana é você listar quais são as dores, as principais dificuldades. Daqui a pouco, se é para um treinamento de desenvolvimento na área de líderes, de gestores, você relatando, você descrevendo essas dores, esses desafios, a pessoa que tiver contato com o seu conteúdo vai consumir e vai pensar, nossa, nem tinha me dado conta por esse lado, e eu tenho essa dificuldade, eu tô tendo essa dificuldade com a minha equipe, com a gestão de pessoas dentro da minha empresa. E aí é que você vai atrair, daqui a pouco ela ainda não tá no nível super motivado, mas você vai trabalhando isso. E o ideal é que o seu conteúdo, com a sua oferta do seu produto de conhecimento e desenvolvimento, ele tenha o objetivo de ir educando essas pessoas. Então o objetivo é sempre ir levando elas para o próximo nível. Então aqui você, no seu conteúdo, você primeiro já despertou essa consciência, a pessoa sabe que tem aquela necessidade, que está passando por aquelas dificuldades, então daqui a pouco ela vai para um médio motivado, ela já sabe, mas ela ainda não está pronta para partir para uma ação que vai solucionar, que vai buscar meios
para se desenvolver, e depois vai chegar um momento em que aquilo vai ficar batendo tanto na mesma tecla que realmente é o objetivo da comunicação e das estratégias de marketing, que é gerar a necessidade nas pessoas. Então você vai estar mostrando através dos conteúdos, reforçando aquela dificuldade, aqueles desafios, e ela vai se dando conta, vai entrando num processo mental de realmente eu tenho essa necessidade, eu também estou passando por isso, até que daqui a pouco aquilo vai se tornar tão intenso dentro dela, e conforme vão acontecendo as ações diárias do cotidiano dela, ela vai se dando conta, ó, isso está acontecendo comigo, e eu já sabia, mas é um pensamento interno de cada um, até que a pessoa realmente vá tomar um poder de decidir, de estar super motivada, não, preciso resolver isso agora, chega, eu não quero mais passar por isso. Então o ideal aqui é você ir cada vez mais produzindo conteúdos para esse nicho aqui, para o nada motivado. Porque o super motivado, ele já sabe que ele precisa daquela solução, ele já sabe que precisa se desenvolver naquilo. E a quantidade é muito maior das pessoas que estão aqui. Então tem um mercado enorme que através da produção, da distribuição do seu conteúdo, você vai acabar gerando aqui. E isso não é da noite para o dia, é um despertar de consciência, é pouco a pouco que você vai educando essas pessoas, trazendo para elas realmente essa necessidade para elas resolverem e trazerem essas soluções para a vida delas. Então a minha recomendação aqui é, cada vez mais, quando a gente vai produzir um conteúdo ou qualquer comunicação da oferta do nosso produto de desenvolvimento, a gente pensar primeiro em se comunicar como nada motivado, trazendo soluções, trazendo as dores, trazendo as dificuldades para despertar o nada motivado, para depois ir educando e do médio motivado até que ele fique um super motivado. Então a gente sempre pensar para quem que eu estou escrevendo, para quem estou produzindo esse conteúdo, esse vídeo. É trazer esse despertar nas pessoas através da sua comunicação. E o processo ele não vai ser imediato. No momento que você faz a oferta, você acaba atraindo lá o topo da montanha, que é o super motivado. E com o tempo, como é um processo realmente de despertar mentalmente das pessoas, você vai conseguir gerando essa necessidade nas pessoas, e aos poucos você vai evoluindo cada vez mais. Você vai conseguindo ser mais atrativos para o seu negócio, para o seu programa de desenvolvimento. Então eu te trouxe essa imagem, porque eu sou mega visual também, e essa imagem tá na minha cabeça. Depois que eu aprendi ela e vi ela pela primeira vez, isso ficou no meu pensamento, e toda vez que eu vou produzir um conteúdo, toda vez que eu vou gerar alguma comunicação, me vem a imagem da montanha, e quando eu vou conferir a minha comunicação, eu leio e penso, estou aqui me referindo a qual público? Super motivado, médio ou nada motivado? Então eu sempre trago essa reflexão. Esse é o conteúdo de hoje, espero que contribua para a construção dos seus conteúdos, para a comunicação dos seus eventos, de que forma que você seja mais atrativo para atrair mais pessoas, mais participantes para o seu desenvolvimento. O objetivo é trazer essa reflexão no momento que você vai fazer essa construção dessa comunicação, que você possa ter uma tendência maior a trazer conteúdos com uma recomendação, te colocando numa postura de referência, uma postura de especialista daquele assunto. Só assim você vai construir autoridade para sua audiência, gerando valor, gerando transformação, através daquilo que você comunica, através daquilo que você expressa, fazendo uso da internet, que nos dá muitas possibilidades para atrair, para divulgar os nossos eventos. E sempre pensando nas possibilidades dos públicos, dos super motivados, médios motivados, nada motivados, com o objetivo de ir gerando essa construção dessa necessidade para que esse público de fato tome ação de participar do seu evento, de investir na sua transformação, no seu conhecimento. Obrigada, até o próximo conteúdo, um grande abraço!